Fala, galera! Vamos lá para nossa revisão. O professor Silvinho que está aqui com a gente para a gente dar continuidade, né, professor? É isso aí, vamos lá. Só beber uma água. Se você de repente perder alguns pontos aí, a gente vai relembrar. Esse é o momento. Né, algumas coisas. Não vai ser tudo de novo, não, mas dá para dar uma revisada aí. Essa palha toda não, né? Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Joga na tela. Tchum! Tecido muscular, 44.2, né? Ponto 2, É de praxe. Então, professora... Então, nós estamos falando sobre tecido muscular, esse, Silvio, e que é, na verdade, formado por músculos, né? Ou seja, por fibras musculares, ou também chamados de quê? Miócitos, exatamente, ainda tá com azulzinho, beleza. E esses miócitos ou fibras musculares, eles estão assim, todos organizadinhos, tá vendo? Parece que tá tudo pacotadinho. Então, essa organização ela é importante nesse tipo celular que compõe essa musculatura, tá? E aí a gente viu que em todo o nosso corpo nós vamos ter distinções desses tecidos, né? Ou você vai ter musculatura estriada esquelética, ou musculatura lisa ou não estriada, ou você vai ter a musculatura estriada mais cardíaca. E para cada um deles você vai ter a presença de mais ou menos unidades de núcleo, mais ou menos unidades de estrias, né, presentes em cada uma. E aí você tem, então, a visualização dessa musculatura para você conseguir entender. Professora, o músculo cardíaco está presente no coração, né? E muito bem, o nome está fácil, você não tem como errar uma questão relacionada a isso, né, professor? Exatamente. Porque a musculatura cardíaca vai estar, então, tendo a função de formar o nosso miocárdio e, assim, bombear o sangue para todos os outros tecidos, tanto o liso quanto o esquelético e todos os outros, conjuntivo, né, adiposo, todos, nervoso, tudo, tá tudo irrigado aí através desse bombeamento sanguíneo, tá bom? E o cardíaco também, né, professor? Tem a questão do movimento involuntário, né, que ele tem Isso! É importante também tanto o cardíaco quanto o liso, você não consegue controlar. Eu vou parar de fazer a digestão lá no intestino, ou a absorção lá no intestino delgado. Não tem isso, tá? Uma vez que você colocou um alimento na boca, você vai começar a salivar, vai produzir aquele as enzimas, né, tal da pitialina, e vai começar a formar o processo do bolo alimentar e vai seguindo. Não tem como mais parar, não tem, tá bom? E o único que vai ser voluntário, por exemplo, se eu quiser abraçar alguém, se eu quiser correr, se eu quiser dançar, então eu tenho essa opção. Eu vou exercer essa opção usando a minha musculatura estriada esquelética, tá? Exatamente. E eles têm essa nomenclatura justamente porque eles estão distribuídos aí ao longo do nosso esqueleto, promovendo aí os nossos movimentos, né? Nós falamos até isso numa aula passada aqui, eu acho que eu dei algum tipo de exemplo. Para eu levantar esse membro, né, o músculo, ele tem que estar inserido em alguma parte do osso, né? E essa musculatura é um tipo de musculatura esquelética, diferente dessas que tem esse movimento involuntário. Por exemplo, você não se concentra no seu intestino para que ele faça a digestão. Isso vai acontecer por ele mesmo, né? Através dos movimentos peristálticos lá. O próprio esôfago da gente, né? Quando você engole alguma coisa, a tendência é ir para baixo, né? Porque ele tem um movimento unidirecional. Por isso que quando a gente, é uma coisa assim até meio, né? Sei lá, vamos falar de vômito, né? Quando a gente vomita, pessoal, a gente não fica com uma sensação estranha, uma espécie de dor, uma ardência, é justamente porque um músculo que é pronto para ir para baixo, aquilo veio, né? Não é o natural. Não é o natural, então veio no movimento contrário. Então você fica sentindo uma sensação meio dolorosa na garganta, né, no peito, justamente por esse... É angustiante, né? Exatamente, por esse fator. Tá bom, pessoal? Então essa aí foi a nossa revisão, professora Tabita, brilhantemente aí com vocês durante toda essa aula. Vamos lá para a nossa atividade. É isso aí, galera. Vamos para a nossa atividade agora. Você já teve aquele tempinho para você verificar. Se ficou alguma dúvida, a gente vai tirar elas agora, né, professor? Exatamente. A parte aí onde a cobrança chega, né, e você vai ter que responder algumas questões aí envolvendo todo esse assunto que foi dado aí durante a aula, tá bom? Vamos lá para a nossa questão, tirando dúvidas, resolução da atividade de sala.
De sábado? Eu entendi você falando sábado. Questão número 1. Os músicos... Eita, prof! Pensando na música aqui. Os músculos são formados por feixes de células. Cite e esquematize os 3 tipos de músculos, né? Essa questão aí ela vai exigir algo parecido com aquilo que inclusive a gente viu na revisão, né? Foi destacado na revisão. Nada mais é do que você de alguma forma aí tentar desenhar os tipos de músculo, né? Basicamente aqueles 3 tipos de músculo que a gente viu lá na revisão e enfim, né? Tentar mostrar eles de alguma forma. Então nós temos ali o estriado esquelético, o estriado cardíaco e o liso, né? Exatamente. Lembrando que o estriado cardíaco e liso tem ali os movimentos involuntários, tá? Você já olha aqui para mim, de repente aqui, por favor. Você já pensou se fosse você que controlasse os batimentos do seu coração? Como seria engraçado? Você ia conseguir se concentrar em alguma outra coisa, né? Você, não, calma aí, o que foi? Não, calma aí que eu estou acelerando aqui a batida do meu coração agora porque eu estou nervoso, né? E depois você, não, calma aí que eu estou acalmando, né? Você tivesse esse controle, a mesma coisa do seu processo digestório, por exemplo, ia ser muito esquisito. Então o nosso organismo ele é tão perfeito que até essas funções que são vitais, elas são realizadas pela vontade própria do organismo, né? Haja vista também que eu acho uma coisa curiosa do coração, eu tenho essas coisas comigo, professora, às vezes. Sim. Eu fico imaginando lá de quando a gente é uma célula bem pequenininha, depois da fecundação, que passou ali alguns dias, que a gente começa a ter um coração, né? O coração se forma e desde lá semanas, né? Até hoje, esse coração, esse músculo está funcionando da forma correta que ele tem que funcionar. Você já parou para pensar nisso? Né? Tem umas coisas assim que a gente nunca parou para pensar, mas olha que interessante. O meu coração, ele está batendo desde 1982. Eita, né? prof, agora eles calcularam, hein? Estou fazendo 40 anos, né, esse ano. Então, já pensou, desde lá ele está batendo sem parar de funcionar. Olha que interessante, né? Que órgão tão importante é esse que ele não para descansar. A pessoa, se ele fala assim, vou descansar aqui uns 3 minutos. E aí a pergunta que não quer calar, né, professor? O que você está fazendo, o que você, nosso aluno querido, está fazendo para que quando chegue lá naquela idade que o seu corpo quer descanso, mas o seu coração continua com a mesma vitalidade ali para bater. O que você está fazendo para ajudar esse seu amigo, né? Tão próximo. Isso, joga na tela aí, por favor. Então, essa questão aí só fica a dica aí, né, para você de vez em quando pensar o quanto o nosso corpo humano ele é interessante, né? Então, enfim, aí entra a importância do que eu falei, né? Uma analogia aí com essa questão aqui que a gente está estudando do músculo estriado cardíaco e do liso, né? Essa questão do movimento involuntário, como é importante. Mas, enfim, vamos lá. Voluntário, a professora colocou ali, né? Esquelético, cardíaco e o liso. Isso, estriado cardíaco, o liso e o músculo esquelético, né? Então, o esquelético é voluntário, cardíaco e liso involuntário. Então, a questão pede para você esquematizar esses 3 tipos de músculos, né? Então, aqui, basicamente, o que você vai fazer é desenhar, de alguma forma, né, o que foi visto na aula. Músculo não estriado é o músculo liso, né? Músculo estriado esquelético é esse que tem movimento voluntário. E o músculo estriado cardíaco também vai ter ali movimento involuntário juntamente com o liso. O que você consegue observar entre o cardíaco e o esquelético é justamente a presença dessas estrias, né? Que são essas, como se fossem essas manchinhas aqui, ó, tá? No liso você não tem essa estrutura, tá? E você pode perceber que na musculatura lisa ela é mais alongada, parece um feixe mesmo, né? E no esquelético e cardíaco ele faz como se fosse um tubinho, né, professor? É verdade. Eles estão mais organizadinhos e a gente consegue ver entre essas estrias lá o sarcômero, né? Que é onde você vai ter a actina, a miosina se deslizando, permitindo então a contração dessa musculatura. Em ambos os tecidos, né?
tanto cardíaco, o liso e o esquelético, você vai ter a presença desses filamentos protéicos deslizando uns sobre outros, permitindo esse movimento. É isso aí. Então, questão 1 resolvida, né? Vamos lá. Questão de número 2. A contração dos músculos estriados esqueléticos é fundamental para a movimentação do nosso corpo. Para que ela ocorra, é necessário que, vamos lá, a miosina seja destruída pela actina. B, a miosina multiplique-se. C, a actina multiplique-se. D, os filamentos de actina e miosina deslizem uns sobre os outros. E os filamentos de actina e miosina sejam diminuídos por enzimas. Qual seria aí a questão que fala sobre o que permite a movimentação dos nossos membros, né? A partir da contração dos músculos aí. O que acontece, de fato, para que esses movimentos possam acontecer, né? Deixa eu só enfatizar aqui, né? Imagina se essas duas estruturas protéicas, filamentos protéicos, miosina e actina forem destruídas, acabou para você que você não vai conseguir mais mexer o músculo, tá? Que é elas que permitem esse movimento, certo? Aí ela vai se multiplicar, é a miosina ou a actina que vão se multiplicar. Elas são proteínas, elas não vão se multiplicar porque elas não são unidades celulares, não vão passar por multiplicação, tá? Aí você tem aí, elas podem ser diminuídas, ou seja, a quantidade delas diminuídas pela ação de enzimas. Elas são, sim, proteínas, tá? Só que elas não têm nenhuma utilização ou não recebem nenhuma influência de uma ação enzimática, que também é uma proteína, mas não tem nada a ver com esses filamentos, porque eles são de proteínas, mas não tem nada a ver com enzimas. E também não exercem influência enzimática e também não vão ser influenciadas por enzimas, tá? Então a gente só tem uma alternativa, que é a letra D. Os filamentos de actina e miosina deslizam uns sobre os outros, né? Lembrando, pessoal, que quando a gente faz um movimento, né, existe um músculo que traz o membro e outro músculo que leva esse membro para a posição original, né? Você pode pensar que porque o meu músculo puxa o meu braço, olha aqui para mim, você puxa meu braço para cima, né? Aliás, você não, né? Eu puxo meu braço para cima. Dá uma olhada aqui para mim. Quando eu puxo o meu braço para cima, né? Tá com, né? Acho que ela não tá. Mas enfim, né? Pronto. Se eu puxo esse braço aqui para cima, tem um músculo responsável pela vinda desse membro para cima, né? Mas o movimento contrário só que existe esse outro músculo aqui que, quando eu quiser, é que vai fazer ele voltar, né, para a posição original, tá bom? Ações antagônicas, né? Exatamente. Vamos lá. Joga na tela agora, continuando. Questão número 3. Faça uma comparação entre músculo esquelético e músculo liso, exemplificando sua ocorrência no corpo humano. Bom, então aqui ele está pedindo para você dar um exemplo, né, de uma ação do músculo esquelético e um músculo liso no corpo humano. Assim, de cara o que a gente pode falar aqui, por exemplo, são movimentos, por exemplo, o ato de caminhar. Você caminha porque você quer, não é um movimento involuntário. Então é a musculatura esquelética que vai estar promovendo essa vontade que eu tenho de caminhar. Se eu quiser andar mais rápido, eu tenho capacidade de controlar esse movimento muscular. Já um outro exemplo aí do músculo liso que eu falei, por exemplo, o esôfago, né? O intestino, musculatura, enfim, do trato digestório, vamos dizer assim, né? É um tipo de musculatura lisa que você não tem controle, digamos assim, sobre ela, e ela vai fazer os movimentos de acordo com as necessidades que o corpo sente ali, né? Exatamente.
Então, todas as ações, quando a gente estava na aula, a gente falou lá, deu exemplo da bailarina, sobre as pontinhas dos dedos, né? Não é todo mundo que tem essa habilidade, né, professor? De posicionar todo o teu corpo em cima das pontinhas dos dedos, tá? Então, é muito treino, quase por sair da tela. Quase, né? É alto, né, professor? Pois é. E aí, uma pessoa, por exemplo, também escalada, né, professor? É verdade. Tem esportes que você precisa, eu não sei como é que é o nome, o professor vai me ajudar aí. Tem aqueles esportes que você vai descendo as corredeiras, também precisa de... Raft. Raft? Acho que é caiaque. Isso. Seria o caiaque. Precisa de muita força. Galera, que se a pessoa não tiver um treino, ela tem que empurrar muitas vezes, né? Desviar das pedras, das rochas ali, e aí para poder conseguir fazer todo o trajeto. Então é um momento de treino e também de muita atividade dessa musculatura. Por isso que a gente falou para vocês lá da presença de núcleos, uma quantidade maior de núcleo nessa musculatura estriada esquelética. Tá? E aí você vai ter uma unidade por feixe de núcleo nado cardíaco, tá? E na lisa também. É isso aí. Então, joga na tela aí. Vamos ver lá a resposta direitinho lá. Então, o músculo liso não está associado ao esqueleto. Faz parte da parede de vísceras, como os órgãos do tubo digestivos, artérias, bexiga urinária e útero, além de ter contração lenta e involuntária. O músculo esquelético, ao contrário do liso, é associado ao esqueleto, além de apresentar contração vigorosa sob controle voluntário. Aí alguém pode pensar assim, né, professor? Ah, mas eu tô com vontade de fazer xixi, eu tô apertado e eu tô segurando. Tu consegue segurar por muito tempo? Olha aqui pra mim. Tem hora que você tá em um determinado lugar, né? Você tá ali tá no centro da cidade. E aí... dá aquela vontadezinha de fazer o número 1. Você até pode tentar se segurar ali o máximo possível, mas vai chegar um momento que aquela musculatura vai precisar eliminar. É verdade. Tá? Porque você não vai ter como conseguir. A urina, na verdade, ela vai ser controlada pelo volume de urina lá na bexiga, né, professor? É verdade. Que aí ela vai distendendo, quando ela tem uma capacidade. Chegou a 3,5 litros, 2,5, alguma coisa assim. Se ela chegou naquele limite, galera, já foi, tá bom? É verdade. Então você não tem como ficar controlando. Por isso que a pessoa às vezes faz, né, xixi nas calças. Mas, graças a Deus, nós temos nosso sistema nervoso que vai fazer com que você corra, dispare para procurar um mictório. Tá certo. É isso, vamos lá. Vamos lá, joga na tela aí. Quarta questão agora. Tu não leu o outro, prof. Volta lá. Li sim. Li não? O músculo esquelético, ao contrário do liso, é associado ao esqueleto e vem apresentar, além de apresentar contração vigorosa sob controle voluntário. Isso. Então, número 4. Os músculos estriados são, às vezes, chamados de músculos vermelhos, por causa de uma proteína chamada mioglobina. Essa proteína, uma espécie de parente da hemoglobina, da hemácia, assinale a alternativa que corresponda como função da mioglobina nos músculos estriados. A. Reservatório de gás oxigênio. B. Reservatório de energia. C. Reservatório de gás carbônico. D. Reservatório de gás nitrogênio. E letra E. Reservatório de hemácias. Uma coisa que tem interessante aí, já de cara, pessoal, que diz assim, que a mioglobina, ela já diz assim, a questão é uma parente da hemoglobina. Então, quando a gente se refere de uma forma, é parente uma molécula, é parente de outra, a gente está querendo se referir que apresentam, digamos, algumas características iguais, de repente funções iguais. Então você, pela própria questão de destacar que ela é parente da hemoglobina, então geralmente você já pensa se tem alguma coisa aí, né, incutida dentro desse termo aí, de dizer que ela é parente. Então o que a hemoglobina faz, né, nas hemácias lá? Elas se ligam às moléculas de oxigênio para transporte de oxigênio, só que isso é lá no sangue. E olha o nome, hemoglobina, mioglobina. Você consegue também sentir uma semelhança. Então, se elas são
parentes, no que diz ali na questão, então significa que elas vão apresentar funções semelhantes. Se a hemoglobina transporta oxigênio, então você já pode procurar na resposta ali se faz sentido. Vamos supor que você pensou nisso, você leu a questão e pensou, você raciocinou como eu estou falando. Aí você vai ver se isso aqui faz sentido, né? Agora, é claro, você também tem que pensar no que foi dito na aula. Então, quando você vai para as questões ali, a gente vai perceber que algo pode ser que seja ela. Quando a gente diz reservatório de gás oxigênio, hemoglobina transporta oxigênio. E a mioglobina é parente da hemoglobina. Então faz sentido você pensar que essa é a resposta certa, tá bom? Mas aí tem as outras, reservatório de energia, de gás carbônico, gás de nitrogênio, reservatório de hemácias. Não, reservatório de hemácias não. Mas a única que tem mais relação com o fato de uma ser parente da outra seria o gás oxigênio, não é? Tem alguma coisa a falar, professora? Não, eu estava olhando aqui a questão reservatório de energia e eu fiquei pensando, né? A gente tem nas nossas mitocôndrias a realização da via metabólica, que é a respiração celular. Então, ela não vai reservar, ela vai produzir, vai gerar exatamente essa energia, né? Então, a gente não tem esse, como no caso dos reservatórios de proteínas, né? De carboidratos no nosso organismo, como o amido nos vegetais, né? Mas, então, não tem como fazer esse reservatório ali. E quando fala de reservatório de hemácias, aí eu lembrei lá que a gente falou do sistema hematopoético e nós falamos, mas não em reservatório, nós falamos que essas hemácias, essas células sanguíneas, elas têm um tempo, né? 30 dias, né? 3 meses aí, que elas, 120 dias, 120 no caso, dias. 3 meses, que elas duram, tá? E depois disso, como elas são anucleadas, elas vão morrer. E aí elas são trazidas lá para o baço. No baço elas vão sofrer o processo de reação química, tá? De metabolismo, passando para uma forma de substância, que é hemoverde, alguma coisa assim. E aí, ela depois vai para o fígado e aí ela vai se transformar na bilirrubina, né? Que aí depois vai ser excretada lá na forma de urina. Então, a gente não tem esse reservatório, nós temos lugar de destruição, vamos dizer assim, né? Então, nesse caso aqui, letra A, reservatório de gás oxigênio. Ali, afinal de contas, o oxigênio ele é usado na produção de energia. E o músculo, por ser um tecido muscular, geralmente ele é que nos movimenta, então ele vai precisar de muita energia, logo ele vai precisar de produção de energia, né? Por isso ele tem bastante núcleo, né? Que é a musculatura estriada. Então, é isso aí, letra A. Questão 5 agora, né? Preocupados com a boa forma física, né? Não só as meninas, mas os meninos também hoje estão voltados para essa tensão corporal, física, enfim. Os frequentadores de uma academia de ginástica discutiam sobre alguns aspectos da musculatura corporal. Nessa discussão, as seguintes afirmativas foram feitas. Imagina aquele bate-papo e aí eles vêm com esses papos aqui. Olha lá na discussão. Ah, camarada, olha, eu acho, presta atenção, que a gente está aqui na academia e eu acho que a gente está aqui exercitando o tecido muscular estriado, esquelético, né? Que ele vai ser a parte constituinte aí da maior parte da nossa musculatura. Faz sentido isso? Esse tecido estriado, esquelético, realmente forma boa parte da nossa musculatura? Sim, né, galera? Sim, está presente tanto nos membros superiores quanto nos membros inferiores. Aquelas imagens que nós mostramos durante a aula para vocês, já quase no final, mostra aí a presença dessa musculatura estriada esquelética. A 2, o tecido muscular liso é responsável direto pelo desenvolvimento dos glúteos e das coxas. Não, isso também vai ser musculatura esquelética, né? Os glúteos lá nas nádegas, né? E as coxas ali não. Tá lá nas nossas vísceras, formando os nossos sistemas digestórios. E o tecido muscular estriado cardíaco pode ser de contração involuntária, não se alterando com o uso de esteroides anabolizantes. Vai lá, prof, praça ali. Analisando as afirmativas, podemos afirmar que apenas 2 e 3 estão corretas, apenas 1.
apenas 2 está correta, né? Ou apenas, aliás, 1, 2 e 3 estão corretas e apenas 1 e 2 estão corretas. Então, se você respondeu aí a letra A, eu ia falar. A letra B, apenas a 1 está correta, não é isso, professora? Os anabolizantes, eles vão interferir, sim, nessa frequência cardíaca e, consequentemente, nessa musculatura. É por isso que é perigoso, né? Você tomar esses tipos de química, digamos assim, química sintética, né? De forma assim aleatória, né? Sempre é bom um especialista saber disso, do que está acontecendo. Mas enfim, professora, acabamos a nossa Encerramos, aula. Mas já a gente está de volta com mais uma aula para você. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Valeu!